E se te dissessem que o famoso barco de fogo não é tão distante assim como você sempre acreditou? Eu sou Tiza Emanuele e esse é o novo quadro Histórias Pô. Se estão em dúvida com isso também? Coloca aqui nos comentários e vamos atrás de respostas. Podem vir, pô. Seu Zacarias, você acha que barco de fogo é distância? Hã? Não? Não? Tá bom. Podem vir, pô. O barco de fogo é ou não é distância? Toda a vida foi. Até porque que o João Surdo, Chico Surdo, já apareceu há muito tempo e ele que inventou o barco de fogo. Assim os mais velhos dizem, né? Tô indo pela boca do mais velho. Sim. E o barco de fogo é a alegria à distância, hoje do São João distância. Quer mais alguma coisa? Aí tem a certeza que pra você o barco de fogo realmente tá aqui, não tem que diga que ele é de outro lugar. Toda a vida foi distância. Quem disser que não é distância, estão mentindo. A nossa cultura, quem levanta é o barco de fogo, o São João. Eu tenho 52 anos, desde quando eu nasci eu vejo barco de fogo distância, né? Fala que é distância, né? Não sei se é. Aí, como tem a tradição, distância, a cidade de Jardim, barco de fogo, não é distância, não? Eu acho que sim. Fica a dúvida, né? Agora você me deixou em dúvida. O barco de você não sabe se o barco de fogo é daqui a distância? Não? É distância. É, né? Tá bom. E vai ser de onde, se não for distanciar? É um patrimônio, minha gente, imaterial. Estância é a cidade do Barco de Fogo. E o Barco de Fogo seria de onde? Chico Surdo é de onde? Aqui distância, Porto da Areia. Isso aí é inaceitável que alguém diga o contrário. Na década no ano de 1930, no século XX, ou seja, é estanciano. Nasceu aqui no Porto da Areia com seu Chico Surdo. Então, pode vir para a estância, curtir o nosso São João e essa maravilha que é o Barco de Fogo, viu? E vocês, o que acham? Será que o barco de fogo é realmente daqui distância? Deixa aqui nos comentários. Se te dissessem que o barco de fogo não é distância, você acreditaria? Não. Que sempre foi daqui, distância, não foi de outro canto. Vem alguns, mas não compete com distância, nenhum. Até agora, o barco de fogo é de distância. Eu não tenho melhor barco de fogo que o lugar de distância. O forró daquele jeito, para todo mundo ficar numa rocha ali dentro. Mentira. Sempre foi distância. Sempre? Sempre. Você tem total certeza disso? Total não, que eu não nasci aqui, né? É isso, eu sei que sim. Sabe, tem... Por que você fez essa pergunta? É da onde? Se te dissessem que o barco de fogo não é distância, vocês acreditariam? Não, sendo que solte ele, né? Pode ser em qualquer lugar, de qualquer lugar. Mas você acredita fielmente que é daqui a distância? De distância. Tem que ser distância. Distância? É. Para ser da cidade, né? E de outro lugar não é distância. Você já ouviu falar que é de outro lugar? Não, eu mesmo nunca vi, não. Já viu? Já? Não. Daqui não é distância. Aqui, sempre o que solta aqui na cidade só é daqui, fabricado, feito aqui mesmo. Só daqui a distância, nunca mais de A outro gente vê lugar. falar é. Que a gente vê falar é. Agora não sei se vem de outro lugar que a gente não sabe. Nascido e criado aqui a distância, vocês? É. Não, agora eles dois são. Eles são, né? Não, eu não sou não, mas há muitos anos, 50 anos que eu moro aqui. Pode dizer que não. É sempre a mesma história. É a mesma história, só estância. Do Porto mais, viu? Porto? É. Olha aí. Como é que faz, né? Fala que era mentira. É. Com certeza assim falava, é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É distância. É distância. É, rapaz, é distância. O barco de fogo é distância? Não, só tá aqui, ó aí. Olha aí, no braço dele. Lógico. Eu também marcadíssimo. Tem que ter, com certeza. É nosso. Quem é que tá querendo levar já? Se te falassem que o barco de fogo não é distância, você acreditaria? O que você diria pra essa pessoa? Eu diria que talvez
fosse distância. Talvez. Porque assim, pela história, né? Que eu venho sempre vendo a história do povo falando, isso, aquilo, que é daqui distância. E você acredita? Acredito que seja daqui. Por quê? Todo mundo, por enquanto, tá dizendo que é distância. Mas será que é realmente? Será que tem contradições dentro dessa história? Será? Podem vir, pô. Oi, gente, eu tô aqui hoje com Conceição Cardoso Alves, filha de Chico Surdo, o criador do Barco de Fogo. Mas, Conceição, Chico Surdo é realmente o criador do Barco de Fogo? Eu acredito que sim. Porque existe uma polêmica aí que surgiu há pouco tempo, mas desde sempre todo mundo sabe que foi Chico Surdo que criou o Barco de Fogo. Todas as pessoas. Agora surgiu essa polêmicazinha aí que alguém que deve ser inimigos políticos, porque ele gostava muito de política, sabe assim, deve ser por causa disso, porque todo mundo fala, as pessoas admiram ele, falam que foi ele, foi seu pai. Antes que eu soubesse que foi meu pai, as pessoas já me procuravam e diziam, seu pai criou o Barco de Fogo. Aí de repente surge alguém que diz assim, não foi Chico Surdo, escrevem alguma coisa. Então, aí alguém já me falou, deve ser inimigo político, porque ele gostava de política, defendia políticos, participava até, antigamente ele participava, minha mãe contava que ele participava até de rebelião, movimentos políticos, assim. Ele gostava muito, ele não perdia um comício, ele exercia a cidadania dele muito bem, de terno e gravata, se vestia de terno para ir votar, né? Ele tinha maior prazer de votar. Então, aí minha mãe dizia que só podia ser por causa de política. Porque até hoje todo mundo, as pessoas mais velhas, aí não, foi seu pai era muito inteligente. Até aí a gente não tem documento provando, ele escrevendo, fui eu não, porque ele nem sabia que alguém ia se interessar desse jeito e que ia ter essa repercussão toda, né? Mas a gente não sabe explicar, não, deve ser isso. Mas quando ele era vivo, já vinha assim, algum comentário desse tipo, de quando ele estava presente entre nós, de falar bem, de chegar e falar sobre isso, que não, ele deve ter visto em algum outro lugar, não tem como ele ter criado algo desse tipo, de duvidar da capacidade dele de ter criado o Barco de Fogo? Não, todo mundo só apoiava, dizia que sim, que foi ele. E tudo, não, até hoje, assim, agora que surgiu, né? Mas antes não, todo mundo falava. Eu lembro que eu ainda jovem, quando saíram os proclamas do meu casamento, tinha muitos amigos que não sabiam que eu era filha de Chico Surdo. Aí, eu não sabia que você era filha do gênio, do criador do Barco de Fogo. Todo mundo admirava aí. Isso aí eu não sei ele explicar, viu? Não sei. E como foi toda essa parte de criação do Barco de Fogo? Como ele falava, como foi o início da história do seu pai? Ele sempre gostava de barcos, de pescar, ele pescava também. Além de trabalhar, né, que ele trabalhava como funcionário público, aí fazia aquelas belíssimas esculturas na cidade, né, no jardim da cidade. Que aí depois, quando ele faleceu, ninguém fez mais assim igual. Aí todo mundo dizia, que pena, que seu pai era um gênio e tudo. Todo mundo fala isso. E eu acredito que ele era capaz de fazer qualquer coisa que ele quisesse, porque ele era muito inteligente. Não era porque é meu pai não, mas eu convivia com ele e eu sabia. Sim. E isso aí, de dúvidas, eu não sei. Eu não sei de onde surgiu, sabe? Eu não sei. Ficam inventando que criaram um pau de fogo, não sei quantos séculos atrás. Isso aí eu não sei. Mas eu acredito que ele fez e eu testemunhei, eu fui testemunha disso.
vivi com ele, fazia parte disso, ajudava na ornamentação e eu via como ele se realizava com aquela criação dele. Então, gente, depois de escutar aqui um pouco sobre a filha de Chico Surdo, como foi toda essa parte de criação e também sobre as dúvidas das pessoas. Você ainda tem dúvida de algo? Será que realmente foi Chico Surdo que realmente criou o Barco de Fogo? Fica aí com vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acham e pode vir, pô. Ainda seguindo a nossa interrogativa, nós estamos aqui agora com o Wilton Santos, agente cultural daqui de Estância, mas não acaba por aí, né? Ele tem muitas coisas ainda. E o Wilton, por favor, se apresente um pouco pra gente. Eu gostaria de fazer uma apresentação diferenciada a esse grande momento, né? Eu sou Wilton Santos de Jesus, filho de Dona Maria dos Canudinhos, ex-lavadeira do rio Piauí, Piauitinga, ali debaixo da Ponte do Imperador ou a Ponte do Bonfim. Eu sou filho de João Padeiro, né, esse grande homem que, com sua maneira, educou todos os seus filhos. Mas eu também sou filho do Pisa-Pólvora, do Barco de Fogo, da Espada de Fogo, das emboladas cantadas nas noites de São João. Emboladas são os repentes tirados, né, através dos versos cantados por esses grandes mestres. Eu sou filho também dessa coisa gostosa chamada patrimônio material, os azulejos portugueses, os casarões coloniais, os antigos coretos. Eu sou filho da Catedral Diocesana, da antiga Capela Nossa Senhora de Guadalupe, da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Eu sou filho também da poesia de Elísio Matos, da poesia de tantos outros escritores desse município. Eu sou filho da ousadia de Boa Bessa, Gomecinho Bessa. Eu sou filho das crônicas, da poesia, né? Do cordel de Raimundo Adrelina, da cantoria de Rogério Cardoso, Sergipe é o país do forró, da cantoria de Jorge Maravilha, de Fabinho do Acordeon, de Fábio Distância, de Lani Marinhos, de tantos outros cantores, compositores que cantam e encantam a cidade de Estância. Eu sou filho de Alina Paim, grande escritora estanciana. Eu sou filho de Francisquinha Assunção, compositora do hino dessa estância. Estância, Jardim de Sergipe, rainha dos abaís. Eu sou filho também de tantas outras mulheres, né, artesãs, que com sua delicadeza faz Estância acontecer. Mas eu sou filho das mãos santas de Judite Melo, lá do bairro Valdo Cardoso Costa, essa grande escultora sacra. Eu sou filho das pinturas de Heraldo Lima, grande artista plástico, filho do município de Estância. Eu sou filho dos Gêmeos, grandes artistas plásticos conhecidos como São Cosme e Damião. Eu sou filho de Félix Mendes, um dos grandes artistas plásticos do município de Estância, de José de Dome, também artista plástico, e de tantos outros artistas plásticos desse município, como Felipe Leite, Robson Júnior, Robson de Fran, Adonis Diniz, e tantos outros, meu irmão, que pintam, Gledson, esse município. Eu sou filho, para resumir, da poesia, da literatura. Esse sou eu, o Wilton Santos de Jesus. Pela apresentação, né? Estou até emocionada. Muito obrigado. Mas, assim, Wilton, o Barco de Fogo é realmente de Estância? Se o Barco de Fogo não foi Chico Surdo quem idealizou, quem criou, quem deu nome naquele período, que os intelectuais mostrem quem foi o outro criador. Agora mostre-me com embasamento teórico,
prático, com registro fundamentando a existência desse Criador. Por quê? Se você aí sustenta essa ideia que não foi Chico Surdo, mas você vem beber da cultura de distância. Como é que você se sente, né? Quando a gente teve a nossa conversa com Cessa, ela apresentou você e ela falou da forma que quando chegaram a você, dizendo o Barco de Fogo não é criação do Chico Surdo, não é distância, você apresentou fatos e apresentou pesquisa. Como foi essa pesquisa? Como que foi que te alertou a pesquisa sobre isso? E conta um pouco também do que você achou dentro dessas pesquisas. A gente, naquele momento, mergulhou no cordel que foi escrito pelos alunos do Colégio Estadual Senador Walter Franco, acompanhado pela professora Andréia. E aí, diversas pesquisas chegaram ao denominador comum que Chico realmente foi e vai continuar sendo, meu irmão, porque não tem esse filho de Deus que possa tirar a ideia que não foi Chico. Até hoje eu estou esperando. E aí, o que foi que aconteceu? Como eu sou filho do município de Estância, como eu sou filho dessa raiz cultural, e eu quebrei o pau mesmo. E aí começou as perseguições, começou os falatórios, né? Porque como guia de turismo do município, eu sempre levei a ideia, né? E como ex-diretor do Memorial da Cultura, que eu fui, eu sempre levantei a bandeira de passar realmente que foi Chico, o criador, o idealizador, o cara que manteve de pé a ideia do Barco de Fogo. E eu vou passar, meu irmão, você pode até dizer que está errado, com suas filosofias, com suas escritas maravilhosas, com suas intelectualidades fora do normal. Você pode até sustentar. Eu vou dizer que foi Chico. Se você está incomodado, meu irmão, você que é estanciano, você está incomodado, está aí fazendo de tudo para destruir a imagem do Barco de Fogo, se mude. Então foi esse, né? Foi essa a minha manifestação. E eu mexi os pauzinhos mesmo. Em cada momento que eu tinha oportunidade de ir para emissoras, de ir para outras, né? Outras repartições, instituições, e defender o Barco de Fogo e a ideia do Criador, eu defendia e defendo até hoje. Tem outros estancianos que defendem, tá certo? A gente precisa deixar isso bem claro. Hoje eu falo que foi Chico porque eu tive acesso a esse conteúdo. Lá atrás, quem quiser falar que não foi, vá pesquisar. Ah, mas eu pesquiso, eu fui a fundo, é assim que falam, viu? Eu fui a fundo. Ai, não é, porque naquele período já tinha girândola de fogo, já tinha bicicleta de fogo, cavalo de fogo. Sim, meu amor, pode até ter tido, pode até ter existido, mas o nome Barco de Fogo, a criação Barco de Fogo foi Chico e acabou. E o que foi, agora quero que você conte um pouco de como foi nesse embasamento que você teve dentro das suas pesquisas, de como foi a criação do Barco de Fogo, de como foi levado das pessoas conhecer, das pessoas, de como foi a aparição do Barco de Fogo. A primeira pesquisa foi oral, né? Oral, tendo um bate-papo com Cessa, filha legítima, né? De Chico Surdo, onde não foi um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, foi ano, viu? Foram anos de conversa, de diálogo. E aí ela me contou que ele tentou diversas formas, né? Tentou criar primeiro essa ida e vinda com a espada de fogo dentro da comunidade pesqueira cultural e quilombola do bairro Porto da Areia. Depois tentou criar esse barquinho de papel que não deu muito certo, ainda também no bairro Botequim. E depois teve a inspiração de montar realmente o barco como ele sempre sonhou, né? Esse barco que
traria um pouco da ideia do seu sonho, que era ser marujo. Então ele fez a carcaça, né? Ou com madeira de pinho, ou com madeira de beriba naquele período. E aí começou, fez a carcaça, né? A primeira ideia, depois a segunda ideia, que foi revestir essa carcaça com papelão, e depois decorar esse barco com papel laminado, para dar cor, né? Para dar glamour à obra. E depois disso, ele fez o processo de criação através do processo de instalação do barco de fogo. Colocou 2 espadas centrais, que é a espada inicial, né? As 2 espadas. 2 espadas lá na outra ponta, que fazia o processo de retornar o barco de fogo. Colocou as chuvinhas, para deixar o barco de fogo mais envolvente, né? Depois colocou os pistoletes para anunciar que o barco iria sair. E teve a ideia de fazer o estopim, que seria o motor, né, que gera todo o fogo para que o barco possa se locomover através de um instrumento chamado carretilha, que é preso no arame, né, para sustentar o barco de fogo e fazer esse processo de locomoção. Eles são cientistas da cultura. Chico foi um cientista. Hoje os mestres do fogo, os fogueteiros de distância, são cientistas, meu irmão. Porque uma pessoa normal não vai construir uma obra de arte como essa, chamada barco de fogo. Então esse momento de pesquisa foi uma pesquisa primeiro oral, né? Essa sustentação oral, que eu creio muito e é bacana. Depois a pesquisa científica, e aí eu disse até vocês em off, para vocês procurarem essa revista Cumbuca, né? Que vai trazer, né, datas, alguns nomes, e a ideia de que foi realmente, para mim, viu? Você pode até discordar, meu amigo, você pode até discordar, minha amiga. Para mim, quem criou foi Chico Surdo. E ponto final. E dentro da distância, né? De como é que você já viu, você já trouxe aí que realmente existem essas incógnitas, né? De pessoas daqui, de dentro do município, mas passando para os demais pessoas daqui do município. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas já foram atrás de você para você trazer já essa questão do seu estudo para você. E como é que você se sente estanciando, né? Aqui nascido e criado, agente cultural daqui da cidade, com essas incógnitas que acabam trazendo essa questão. É igual você espalhar fofoca, né? E aí eu me sinto triste quando eu chego nos espaços e tem sempre essas interrogações. É ou não é de Chico? Aí eu pergunto, quem lhe vendeu essa informação? Alguns estancianos. E alguns estancianos que estão dentro do trabalho de repartições públicas. E eu lhe pergunto, é igual você tirar um filho de uma mãe, porque estância é mãe. Tem lá na bandeira de estância o quê? Cultura e trabalho. Estância é mãe do barco de fogo e do criador do barco de fogo. A partir do momento que você vende a ideia de que o barco não foi Chico, de que o barco não é nosso, você está entregando de bandeja a sua cultura para qualquer outro município. Você está entregando, né, uma informação distorcida para gerar na cabeça do estanciano uma dúvida. Sem cabimento nenhum. Me diga qual é a outra cidade que constrói barco de fogo. Me diga. Você pode ser um Chico Surdo. Você que tanto defende que não foi Chico. Faça o que Chico fez. Faça o que os fogueteiros hoje fazem. Barco de fogo, busca-pé, espada, meu irmão. Os caras pintam 7 com maestria.
Olha, aconteceu um episódio, viu? Uma professora de uma instituição do município colocou o aluno para pesquisar sobre o barco de fogo e o aluno trouxe a ideia de que foi Chico Surdo. E o aluno não está errado não, está certo. E aí a pessoa lá ligou para a professora: a senhora deveria estudar mais, porque fulano de tal é um pesquisador assim, assado, bababá e tererê, e tem certeza de que não foi Chico. Se não foi Chico, foi quem? Sua avó, seu pai, sua mãe, seu tataravô, seu bisavô. Então você vendo uma ideia negativa, que não foi Chico, que o barco não é nosso, e é de quem? Queremos agradecer, Wilton, sabe, por sua contribuição. E agora cabe em você, né? Distanciano, sergipano, brasileiro, que conhece Barco de Fogo e que tire sua dúvida, ou então até consiga mais de que o Barco de Fogo é distância ou não. Monta um barco pra mim. Seu Chico. Faz ele bater lá e vir. Seu Chico. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada.